Olá, titio Nautas, titio Mática na área para fazer aquelas trocas de conhecimentos, até porque a gente está na Titio Channel, onde a diversão matemática ela está garantida para vocês, porque eu estou sedento por essas informações, até porque hoje a gente vai falar de uma relação muito importante para a geometria, que é a questão da existência de triângulos. Então eu posso pegar 3 segmentos de reta com medidas distintas e tentar fechar. E ao fechar, eu posso conseguir ou não um triângulo. E triângulo na matemática é um polígono simples, porque é o menor dos polígonos que a gente consegue formar. Mas dentro dos triângulos a gente tem relações super importantes, como a soma dos ângulos internos, a medida de cada ângulo externo. Então a gente relaciona medidas ali dentro. Por isso que a gente fala que o triângulo ele é muito importante, porque a gente estabelece relações matemáticas. E ao fechar, né, como eu falei para vocês, 3 segmentos, eu posso conseguir ou não. Então, medidas quaisquer que eu tenho de triângulos, nem de segmentos, sempre vai dar triângulo ou não. Então, é o que vai acontecer aqui. Então, a regra, ela fala o quê? Que se eu pegar 3 segmentos de reta distintos, e se a soma deles é maior que a medida do terceiro, então a gente pode formar o triângulo. Então, ali no caso, eu posso pegar o lado A. Se esse lado A ele é menor que a soma dos outros dois, então eu já coloco ali. Vou lá no lado B. O lado B, se a soma de A com C é maior do que o lado B, então já estabeleceu a regra. E o último é fazer com C. Se o lado C é menor que a soma dos outros dois, então bate tudo. Então, se eu pegasse os segmentos A, B e C com medidas distintas, eu ia conseguir ali montar o triângulo, porque ele obedeceu a regra, que é o que a gente chama de desigualdade triangular. Só que vamos ver isso, né, com números, né? Só que para a gente ver com números, a gente não precisa estar fazendo essa relação de 3. A relação que a gente pode fazer é já pegar logo o maior lado. Se o maior lado é menor que a soma dos outros dois, a gente consegue estabelecer sim que o triângulo existe. Então não precisa fazer essas 3 regrinhas. Basta pegar o maior lado e ver se ele é menor que a soma dos outros dois. Se isso bater, tá ok. Então segue em frente. É o que a gente vai ver aqui, ó. Vamos fazer primeiro aquelas 3 relações. Pega um lado, 7. Aí eu vejo se esse 7 é menor que a soma dos outros dois. 7, 4 mais 6, 10. Então é menor. Próximo, pego o 6. Peguei o 6, somos 2. 7 mais 4, 11. 6 é menor do que 11. Tá ok? Próximo, pego o 4. 6 mais 7. 6 mais 7, 13. Então é maior que 4. Ok. Então eu vi que dá os 3. Só que quando eu faço esses 3, é só olhar o maior. O maior ali, ó, no caso, ó, o 7. O 7 é menor que a soma dos outros dois. Então a gente vai conseguir sim fechar os 3 segmentos para formar um triângulo. Então a relação geral é o quê? Pegar o maior lado e ver se ele é menor que a soma dos outros dois. Se isso acontecer, o triângulo vai existir. Então essa é a relação para a condição de existência. Mas será que existe, né, algum programa que a gente consegue ver se isso fecha ou não? Se eu pegar medidas distintas, é o que a gente vai ver. Então a gente vai para o GeoGebra. Então como é que funciona essa teoria no GeoGebra? É um aplicativo da matemática que a gente trabalha com essas construções. E aí é com isso que acaba pairando uma dúvida. É o que a gente vai estar fazendo agora. Então eu vou compartilhar agora uma nova tela do GeoGebra. Então a gente vai vir aqui agora para o GeoGebra, para a gente ver como é que funciona. Então a gente vem bem aqui, ó, no GeoGebra. Então o GeoGebra é um recurso matemático que a gente tem de geometria, de funções que a gente pode estar trabalhando isso. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei 3 segmentos. Aí eu venho aqui, ó, no aplicativo, já estão construídos os segmentos. O segmento CA, o AB e o DB. Vamos ver se eles vão fechar, só que antes eu vou medir aqui. Então eu venho aqui, ó, meço. Aí, ó, medir. 2. Depois eu vou de A para B. 6. Depois de B para D. 3. Pronto. Aí eu vou agora aqui, ó, clico em mover, que ele fixa, né?
Aí eu movo aqui, ó, só para deixar a medida. Então, 6, 3. Então, aqui eu olho, qual que é o maior lado? É o 6. Esse 6, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. E na realidade não é. 2 mais 3 dá 5. E é menor do que o maior. Então, a gente vai ver que isso daqui não vai fechar num triângulo. É o que a gente vai observar agora. Eu vou mover permanecendo com os 2 centímetros. Está movendo ali? Ó, 2 centímetros, 2, ó, 2. Vou mover esse também, para permanecer os 3 centímetros. Aqui, ó, 3. Ó, sempre vai dando o quê? Um espaço. 3. E olha o de 2. Ele não consegue fechar. Vai ter uma diferença de 1 centímetro ali para fechar. Então, não rola. Então, para ter um triângulo, o maior lado ele tem que ser menor que a soma. E não acontece. O maior lado é maior que a soma. 2 mais 3 dá 5. E aí a gente vê que ele não fecha. Vamos para um outro caso. Agora eu vou medir aqui o outro. Aqui, ó, distância G, E, 2, E, F, 4, F, H, 2. Pronto. Agora eu vou aqui, ó, em mover. Vou mover para ver se vai fechar ou não. Aqui. Pronto. Agora eu vou mover aqui os dois. Vamos ver. Mexendo em 2 centímetros. Permanecendo ali. Está variando, mas aí a gente fixa. Ó. Pronto. Agora olha o outro. Vou mexer também em 2. E aí a gente vai andar, ó. O 2, olha o que ele acontece. Eles não fecham, ficam em cima da linha. Então aqui não dá para fechar também um triângulo. Por quê? Olha o que acontece. O maior lado é 4. E os outros dois são 2 e 2. E 2 mais 2 dá 4. E eu falei que o maior lado ele tem que ser menor que a soma. E no caso é igual. Então quando o maior lado é maior, não fechou. E quando foi igual, fechou tudo em um ponto só. Eles ficam tudo um em cima do outro. E aí acaba não fechando em um triângulo. Então vamos ver o terceiro caso. Então aqui no terceiro caso agora, a gente tem a distância. Vamos medir. 3. Depois IJ, 5. JL, 4. O maior lado ali é 5. 5. Aí eu vou ver os outros dois. 3 mais 4, 7. 7 é maior que o maior. Então dá certo. Então o maior lado ele é menor que a soma também. Então aqui a gente vai conseguir fechar um triângulo. É o que a gente vai ver aqui, ó. Vai pegar, vai mover. Vamos só jogar aqui para a lateral. E vamos mover lá para... Então, eu vou mover aqui permanecendo os 4. Tá variando ali, mas depois eu fecho em 4. Aqui, ó, 4. Olha o que acontece com o outro de 3. Vou 3 aqui. E olha o de 4. Se a gente segue aqui com o de 4, ó, a gente vê que forma um triângulo, que é o 3, 4, 5. O maior lado é menor que a soma dos outros dois. Então, nesse caso, o triângulo existiu. No outro, quando é igual, não existe. E quando é menor lá, a soma, também não vai existir. Então, essa é a relação que a gente tem. Então, a gente finaliza aí mostrando como é que funciona essa teoria no GeoGebra. Então, é um aplicativo. E aí a gente vê que um triângulo só vai existir se o maior lado é menor que a soma dos outros dois. Então, a gente encerra a aula de hoje com essa dúvida que parou, mas ela foi sanada. Até porque a matemática ela é tudo, ela é tech. Então continue aí, dê uma curtida no vídeo e compartilhe. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.